Olá, pessoal do 7º ano B, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma correção e resolução dos exercícios dos nossos roteiros de atividade. Vamos fazer a correção do roteiro de atividade 1 e 2. Nós vamos falar sobre números inteiros. Nós estamos na apostila Aprender Sempre, essa de capa azul. Nós vamos ver a situação de aprendizagem 1, aulas de 1 a 8. Bom, mas números negativos nós já vimos anteriormente na apostila. Essa apostila, Aprender Sempre, ela tem como objetivo rever algumas habilidades que nós já vimos. Então, nós vamos fazer uma retomada de uma maneira um pouquinho diferente. Então, eu espero que colabore, que ela aumente o conteúdo de vocês e que seja satisfatória essa aprendizagem. Bom, então vamos seguir. Vou mudar aqui para colocar a caneta. Bom, então temos aí aula 1 e 2, a história dos números inteiros, a representação dos números inteiros na reta numérica. Então, nós vamos ver algumas operações e colocar esses números na reta. Então, o objetivo dessas aulas é conhecer a história dos números, reconhecer a existência dos números opostos e simétricos e fazer localização na reta numérica. Vamos começar aqui com um texto para depois nós podermos responder às perguntas. Então, esse texto é de Gelli, Imenes e Jacubo e Leles, e eles contam um pouquinho da história dos números negativos. O surgimento dos números negativos contou com algumas necessidades dentro do dia a dia das pessoas. E muitos ainda não entendem ou não conhecem por completo o uso desses números. Como os autores Imenes, Jacubo, Leles apontam, muitas pessoas pensam que o zero é menor, ele é o menor número que existe. Mas existem outros números menores que zero e que você já deve ter visto por aí. Então, até um certo tempo, as pessoas entendiam que o zero era o menor número possível. Bom, vocês, alunos do 7º ano, até o ano passado, entendiam que zero era o menor número possível. E agora vocês estão vendo que existe um outro conjunto de números, que são os números inteiros, e eles nos possibilitam entender que existe aí números abaixo de zero. Continuando, para explicar o surgimento dos números negativos e complementando a ideia do zero não ser o menor número, o autor Gelli comentou que o desenvolvimento da matemática sempre esteve ligado diretamente ao comércio, já que os comerciantes saíam em longas expedições marítimas em busca de mercadorias. E quando retornavam para as terras, as mercadorias eram vendidas, obtendo lucros. Ele ainda explica que no cotidiano desses comerciantes, os cálculos eram feitos de forma rápida e com precisão, utilizando sinais negativos e positivos. E que essa solução de cálculo encontrada pelos comerciantes agradou muito os matemáticos, que passaram a utilizá-la nas mais diversas soluções. Assim, os números positivos e negativos passaram a indicar as direções de quantidades como falta, negativo, e como excesso, positivo. A evolução no uso dos números negativos ocorreu um pouco mais tarde, com uma das descobertas do matemático Thomas, as quais foram publicadas 10 anos após a sua morte, em 1621. Essa descoberta foi a notação usada para substituir as palavras maiores e menores, usando o símbolo de maior e o símbolo de menor, que nós já estávamos vendo em sala de aula e que vocês já viram nos anos anteriores. Continuando, ela possibilitou a criação de novas regras que permitiram cálculos com números e sinais relacionando-os na reta numérica, dando origem à definição dos números opostos. Uma curiosidade, segundo Gelli, está na subtração de dois números com sinais que podem ser efetuadas somando o primeiro com o oposto do segundo.
Com essa aplicação das operações de adição e subtração, o uso da reta numérica, os números com sinais positivos e negativos passaram a ser de grande valia para o estudo da matemática. Bom, agora vamos ver algumas perguntas fazendo referência a esse texto e com referência ao que você já entende. Então, agora você conhece um pouquinho da história do surgimento dos números inteiros, podemos responder. Lembrando, gente, que a matemática, ela evolui e vai continuar a evoluir conforme a necessidade da sociedade. Conforme as nossas necessidades, nós vamos evoluindo em tecnologia, em ciência, em matemática. Então, vai depender das nossas necessidades para que exista a evolução em matemática. Então, você já ouviu falar em números menores que zero? Quais são eles? Todas essas perguntas são perguntas pessoal. Então, aqui é você que vai responder o que você entende. Então, se você já ouviu falar em números negativos, quais números negativos você já ouviu? 2. Na sua opinião, os números inteiros, positivos e negativos, estão presentes no seu cotidiano? Eles fazem parte da sua vida? Em quais situações eles fazem parte da sua vida? 4. É 4 mesmo. Na apostila foi o número 3, pulou, tá? Então, eu coloquei na mesma sequência que está na apostila. 4. Qual a importância de usar os sinais mais e menos para determinar o valor dos números inteiros? Como foi falado no texto, como foi aí colocado no texto, os números positivos entendem que é um saldo que eu tenho, é o excesso, é a sobra, é o que eu tenho a mais. Os números negativos é o que me falta, é o que eu estou devendo, é o que eu não tenho. Tudo bem? 5. Você já ouviu falar em extrato bancário? Como aparece o saldo? Muito provavelmente os seus pais, tios, avós já devem ter comentado sobre conta em banco. A conta, quando você vai no banco e você pede um extrato, ou você vai até um caixa eletrônico e pede um extrato, lá ele coloca tudo o que aconteceu na sua conta, todas as movimentações, tudo bem? 6. Você já viu uma medida de temperatura aferida pelo termômetro? Bom, ultimamente nós estamos vendo muitas vezes isso quando nós vamos ao supermercado, farmácia, lojas, e as pessoas vêm aferir a nossa temperatura. O painel de um elevador que indicam os andares do subsolo ou da garagem. Então, sempre quando eu pego um elevador no edifício, eu vou até o subsolo, eu vou até o estacionamento, que normalmente é abaixo, ele é colocado com um sinalzinho na frente de negativo. Então, aqui vocês vão responder conforme a vivência de vocês. Tudo bem? Bom, seguindo, temos 2. Aqui, ó, já coloquei aqui que não é possível no momento. Por que não é possível no momento essa atividade? Porque essa apostila, quando ela foi construída, entendeu que nós já estaríamos na sala de aula, o que infelizmente não aconteceu. Essa atividade pressupõe que o professor estaria na sala de aula com algumas atividades para oferecer a vocês. Então, considerando a distância entre a posição de cada número que se encontra na reta, aqui é uma atividade que o professor daria para vocês na sala de aula. Então, nós vamos fazer o seguinte, para não ficar confuso e eu ficar aqui lendo uma atividade que no momento não faz muito sentido, pois falta informações e essas informações seriam dadas na sala de aula, nós vamos, nesse momento, deixar de fazer este exercício e numa oportunidade que eu espero que seja o quanto antes, o quanto breve, nós vamos retomá-la e fazer em sala de aula. Tudo bem? Bom, continuando aqui, nós temos o exercício 3. Então, o exercício 1
era sobre o texto, sobre a sua vivência, sobre o que você sabe. O exercício 2, infelizmente, no momento, vamos ter que deixar para a oportunidade quando nós voltarmos ao presencial, ou eu vou tentar, de alguma maneira, fazer em vídeo. E agora o exercício 3. O exercício 3 começa da seguinte maneira. Trace uma reta e marque os números inteiros de menos 10, deixa eu mudar aqui, de menos 10 até o 10, deixando 1 centímetro a cada marcação. Bom, eu já deixei a reta aqui, vocês vão fazer, pega a régua que vocês têm aí e vocês vão fazer uma reta. O que ele pede? Para você traçar do menos 10 até o 10, com a diferença de 1 centímetro. É exatamente a diferença que vocês têm na régua. Então, você vai começar do 0, que é o ponto de origem. Você vai colocar a sua régua e vai fazer os números positivos. Lembrando que o que você tem à sua direita são os seus números positivos e o que você tem à sua esquerda são os seus números negativos. Para cá, para a sua direita, são os números maiores que 0 e para a sua esquerda são os números menores que 0. Então, quem é que vai ficar aqui? Vai ficar aqui o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e até o número 10. Você vai fazer todos os números aí, com a diferença de 1 centímetro. Quem é que fica para a sua esquerda? Os números negativos, os números menores que 0. Então, quem vai vir aqui? O menos 1. Quem vai vir aqui? O menos 2. Aqui, o menos 3. Você vai seguindo até chegar ao número menos 10. Tudo bem? Então, isso é a reta numérica, é colocar na sua ordem. Tudo bem? Temos agora aqui, respondo. Quais são os números inteiros? Quais números inteiros estão antes do 0? Antes do 0, nós temos uma quantidade infinita. Os números não têm fim. Mas ele está perguntando nesse caso. Nesse caso, é uma reta finita. Finita é quando eu tenho o começo e o fim. Infinita é quando eu não faço ideia da quantidade de número que vai vir, porque isso não tem fim. Então, nesse caso, os números que estão aqui antes do 0 são os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e o menos 10. Tudo bem? Nesse caso, nessa reta. Tudo bem? Letra B. A distância do número menos 6 é a mesma de 0 até o número 6? Então, ó, vamos pegar aqui o que já está aqui do 3. O 0 é o meu ponto que nós chamamos ponto de origem. Vamos pensar que é uma reta no chão, como se fosse uma amarelinha, e eu tenho que andar até esses números. Do 0 até o 1, eu vou dar um passo. Do 1 até o 2, mais um passo, porque lembra, ó, a distância é a mesma distância. Do 2 até o 3, eu também vou dar mais um passo. Então, do 0 até o 3, eu dei 3 passos. Vamos pensar do lado negativo. Do 0 até o menos 1, eu também dei um passo. Do menos 1 até o menos 2, eu também dei um passo. Do menos 2 até o menos 3, eu também dei um passo. Agora, do 0 até o menos 3, eu dei
3 passos. O que ele está perguntando aqui? A distância do número menos 6 até o zero. Então, o menos 6, que deve estar mais ou menos por aqui, até o zero, é a mesma do zero até o 6 positivo? Ele não está perguntando valor. Ele não está perguntando quem vale mais, quem vale menos. Ele está perguntando se a distância é a mesma. A distância é a mesma, porque olha só, cada espaço tem 1 centímetro. Então, aqui eu tenho que, sim, a distância é a mesma, porque eles são números opostos, ou seja, eles são simétricos. O que significa isso? Que do menos 6 até o zero tem a mesma distância do zero até o 6. Lembrando que nós estamos utilizando a régua de 1 centímetro, a distância de um número ao outro. Próximo temos letra C. Qual é o simétrico do menos 8 em relação ao zero? Então, eu tenho que vir aqui no zero, olhar o 8, quem é o simétrico dele? Quem é que está na mesma distância do zero? Então, se do 0 até o 8 tem 8 passos, do zero para o número negativo, eu também tenho que dar os mesmos 8 passos. Então, o simétrico dele é o 8 positivo. E aqui ele coloca para você, escreva 3 pares de números simétricos em relação ao zero. Tenho diversos exemplos. O menos 1 e o 1, o menos 5 e o 5, o menos 20 e o 20, o menos 37 e o 37, o menos 2,5 e o 2,5. Então, sempre é o mesmo número com a diferença dos sinais. Tudo bem? Exercício 4. Organize os números menos 1, menos 3, 5, 0, 2 e 4. Então, ele dá para você a reta numérica, já com alguns números, e pede para você colocar. Então, vamos entender aqui. Bom, eu tenho do lado de cá os números maiores que zero, positivo. Do lado de cá, os números menores que zero são os negativos. Bom, então eu tenho aqui uma sequência 1, espaço, 3, espaço e 5. Pensando na sequência, sempre quando é dado uma reta numérica para vocês, entende-se que a distância entre os pontos é a mesma. Se for 1 centímetro, é 1 centímetro para todos. Se for 5 centímetros, é 5 centímetros para todos. Se for milímetros, quilômetros ou metros, é sempre a mesma distância de um ponto ao outro. Então, aqui eu tenho 1, 3, 5. O que está faltando aqui no meio? 1, 2, 3, 4, 5. Montei a reta já do lado positivo. Agora vamos começar a diminuir os números. Bom, se aqui é 5, 4, 3, 2, 1, aqui só pode ser quem? O 0. Bom, aqui eu tenho o meu lado positivo, o meu ponto de origem, que é onde iniciou a minha reta, e agora eu tenho para minha esquerda os pontos negativos. Então, 0, quem é que vem aqui? Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Sem ficar olhando aqui, e o menos 5. Sem ficar olhando aqui, eu consigo pôr os números na ordem correta. Perceba que aqui tem uma flecha, isso significa que para cá é uma reta infinita, não tem fim, e aqui, ó, encerrou, não tem uma flechinha, quer dizer que aqui acabou desse lado, tudo bem? Então, aqui está na ordem, mais uma vez para vocês acompanharem. Bom, temos aí agora o exercício 3, e o exercício 3 vai falar um pouquinho sobre extrato bancário. Hoje em dia, é pouco se vê extrato bancário ir até a boca do caixa, né?
ir lá e tirar aquela fita, aquele papel, porque tem agora, os bancos oferecem aplicativos em celular que você consegue acessar o banco e por ali você tem todo esse extrato, assim como cartão de crédito e tudo mais. Então, o que nós vamos usar aqui nessa aula? Nós vamos ver os diferentes recursos e estratégias para resolver um problema. Nós vamos ver problemas de diferentes formas, como resolver, e analisar o extrato bancário. Bom, temos aqui letra A. Em uma turma do 7º ano de uma certa escola, o professor de matemática, após algumas aulas sobre educação financeira, propôs uma atividade em que os estudantes deveriam criar um exemplo de extrato bancário. Nele deveria aparecer procedimentos bancários diversos, no entanto, os saldos ao final da execução destes ficariam para os estudantes descobrirem. Analise o exemplo de extrato bancário em seguida e efetue as operações utilizando adequadamente os valores de cada transação financeira. E aí ele dá aqui o banco, o nome do cliente, a conta, a agência, a data e o horário. Porque sempre que você pega um extrato, ele vem para você a data do dia e o horário que você puxou aquele extrato. Tudo bem? E aí, ele dá para vocês na apostila, ele dá para vocês um extrato. Então, o que eu tenho nesse extrato? Eu tenho o nome do banco, o nome do cliente, o número da conta, toda conta tem um número, a agência, a data que foi feito esse extrato, que foi solicitado esse extrato, e a hora. Aí eu tenho a movimentação. Então, nós temos aqui o histórico. Histórico quer dizer que saldo é o que eu tenho, cheque está saindo dinheiro, quer dizer que eu dei um cheque ou eu utilizei o meu cartão, posso usar assim. Temos aqui depósito. Depósito significa que esse dinheiro veio para minha conta. Tenho aqui transferência, depósito, pagamentos, enfim. Tenho aqui uma série de coisas acontecendo. Então, eu tenho que no saldo, o meu documento, então é sempre numerado, por exemplo, cheque tem número, cartões tem número. Na data 1º de fevereiro, eu tinha R$400 na minha conta. Quando foi no dia 3 de fevereiro, eu soltei um cheque, debitou um cheque e R$50 saiu da minha conta. Depois, no dia 3 de fevereiro, no mesmo dia, também saiu um cheque de R$150 da minha conta. Então, nesse dia, o meu saldo foi de R$200. E assim continua. Fez um depósito de R$200. Então, o que eu tinha, 200. Mais os 200 que foi feito um depósito, agora eu tenho 400. Desses 400, eu fiz um saque. Eu fui lá e eu tirei R$40 da minha conta. Fazendo isso, eu fiquei com R$360 na minha conta. Fiz uma transferência de R$100, fiz um depósito de R$50 e o meu saldo passou a ser R$510 na minha conta. E assim sucessivamente, tudo bem? Então é isso que vocês vão continuar fazendo aí na conta de vocês. Então perceba que o banco sempre coloca um menos na frente para entender que aquele dinheiro está saindo. E quando o dinheiro está entrando, tem o sinal de mais? Não, não tem. Como nós já falamos várias vezes, todos os números são positivos. Até brinco que todos os números são positivos até que se prove o contrário. Como que eu provo o contrário que ele não é positivo? Colocando o sinal de menos na frente. E assim vocês vão continuar. Então, agora eu tenho R$500, R$510, fiz um pagamento de R$180.
Quanto sobrou na minha conta? 330. E assim vocês vão continuar fazendo, ok? Então, vamos seguir para não ficar muito longo. Exercício 2. A respeito do extrato bancário utilizado na atividade 1, responda. Qual é o objetivo comunicativo específico desse gênero textual e qual é a sua função na sociedade? Bom, o extrato tem como objetivo comunicar. Comunicar sobre as suas contas, a respeito da sua movimentação financeira, o período de tempo e qual é a função social para ajudar principalmente na organização financeira e no controle dos gastos, né? Vai passando o cartão, vai tirando dinheiro, vai pondo dinheiro para você ter uma orientação da sua conta. Exercício B. Como esse texto está organizado? Ele tem título? Ele está organizado em partes? Sim, como vocês viram, ele está em partes. Tem o histórico de movimentação, ele deixa claro quando é depósito, quando é transferência, quando é cheque. Ele tem o número desse documento, ele tem o horário desse documento, ele tem as datas desse conhecimento, ele tem as datas dessa movimentação. Então, ele tem sim título, ele é organizado por partes, até porque não faria sentido se não tivesse uma organização por data, por horário, todas as movimentações. Exercício C. Você tinha lidado com algum texto como esse na sua vida? Em que situação? Bom, vocês todos menores, provavelmente vocês já devem ter visto extrato da conta de alguém, vocês ainda não têm uma conta que vocês possam movimentar, mas tem responsáveis que movimentam. Mas além de extrato bancário, existem outros tipos de documento que têm essa mesma lógica de comunicativa, de explicativa, de organização. Por exemplo, a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone, a conta do cartão de crédito. Tem outras contas que têm essa mesma modalidade de ser comunicativa, informativa, de organização financeira. Na conta de água tem a quantidade de litros, de metros cúbicos que foram gastos de água na sua casa. Na energia também tem os quilowatts. Na sua conta de cartão de crédito. Então, tem vários outros documentos, vários outros gêneros textual que tem esse perfil. Qual a importância de se analisar por meio de leitura a interpretação de textos semelhantes, principalmente para você se organizar e ter um planejamento financeiro? Você pegar a sua fatura, pegar a sua conta e analisar aonde estão os seus maiores gastos, aonde estão tendo as suas maiores saídas e as suas maiores entradas. O exercício E fala para você em sala de aula, em dupla, organizar uma conta como essa, ter um extrato e com as transações financeiras. Infelizmente, no momento, nós não vamos poder fazer, mas eu espero que você monte aí na sua casa, você faça aí um extrato, você faça a organização financeira e coloque aqui nos exercícios. Continuando, temos aqui exercício 3. Observe a tabela que representa o saldo bancário de um cliente no final de cada mês. Tabulado ao longo do ano. Tabulado quer dizer que está colocado em tabela, mês a mês, separado. Responda as alternativas abaixo. Então, nós temos aqui o mês de janeiro, o saldo era negativo, estava devendo R$5. Em fevereiro já tinha R$125, em março R$29, em abril estava devendo bastante, R$258, em maio deu aquela consertada, ficou positivo, em junho foi lá em cima, deu uma boa melhorada, julho gastou bastante, agosto gastou bastante, e assim vai indo no decorrer do ano. Então vamos às perguntas. Qual é a variação entre os meses de agosto e setembro? A variação é de 237. Vamos entender o que é isso. Agosto, ele tinha aqui, ó, R$78 negativo. Ele estava devendo.
Em setembro, ele estava com R$ 159 positivo. Era dinheiro que estava sobrando, era o dinheiro dele. Variação significa da onde eu saí até onde eu cheguei, quanto eu andei. Vamos pensar no elevador? Se eu estou na garagem, no subsolo, e esse andar é -2, e eu quero ir até o meu apartamento, que eu moro no andar 4, por quantos andares eu vou ter que andar? Então, eu vou ter que sair do -3, que eu estou no -3, vou ter que andar, subir -3, eu vou para o -2, para o -1, para o 0. Depois do 0, 1, 2, 3, 4. Então, quanto que eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu saí lá do -3 e fui até o 4. Então, variação é quando eu tenho que contar todos os pontos que eu passei, independente de ser positivo ou de ser negativo. Qual é uma outra maneira que eu posso pensar? Eu estava devendo R$ 78, paguei esses R$ 78 e ainda me sobrou R$ 159. Quanto dinheiro eu tive que pôr no banco? Então, eu tive que pôr 78 para pagar minha dívida, fiquei com 0. E depois eu tive que pôr mais R$ 159 na conta para eu ficar com essa sobra. Então, R$ 159, que é a minha sobra, mais os R$ 78 que eu paguei, quando eu somar isso, eu vou ter uma variação de R$ 237. Posso pensar em temperatura. Eu estava numa temperatura de -78 graus e agora a temperatura está em mais 159 graus. Quantos risquinhos eu tenho no total? Tudo bem? Continuando. Letra B. Qual é o menor saldo positivo? Então, dinheiro no bolso. Qual que é o menor? É aqui, ó, R$ 1. É a menor quantidade em dinheiro que eu tenho. Tudo bem? Letra C. Qual é o menor saldo negativo? É o que está mais longe do 0. Ah, mas -1 e -3, quem é o menor? É o -1 ou é o -3? Sempre quando se fala em negativo, o menor é o que está mais longe do 0. Então, vamos pensar na reta numérica. 0, -1, -2, -3. Quem é que está mais longe? O -3. Então, o -3 é o menor. Pensando em números negativos, -1 é maior que -3. Tudo bem? É o contrário do positivo. Pensando em positivo, 1 é menor que 3. Pensando no negativo, -1 é maior que -3. Então, quando ele pergunta quem é o seu menor saldo, você vai olhar no maior número negativo. Então, você vai lá e procura qual é o maior número? 258, negativo. Então, ele é menor. Então, quando eu falo olhar o maior número, que visualmente fica mais fácil, mas entenda que quanto mais longe esse número está do 0, menor é o valor dele, menos ele vale. Se for temperatura, mais congelado vai estar. Se for dívida, maior é a sua dívida, ou seja, você não quer esse número, ele está muito longe do 0, então ele é menor. Tudo bem? Então, aqui o meu menor saldo negativo é o 258. Eu posso escrever menor saldo negativo ou eu posso só colocar menos 258. Letra D. Some os saldos bancários dessa conta
ao longo do ano e verifique se o resultado será positivo ou negativo. Então, você pode pegar uma calculadora, pode ser uma calculadora de celular. O que não pode ser aquela calculadora, compra nessas lojinhas, enfim. Uma calculadora pequenininha, preta, que tem um botãozinho verde, botãozinho amarelo, que é o que a gente chama de calculadora básica. Essa calculadora básica, eu já falei para vocês em sala de aula, quando você coloca o sinal de menos, mais, multiplicação, divisão, ela se perde, porque ela não tem memória suficiente. Agora, se você pegar a calculadora do celular, calculadora científica, enfim, como nós já vimos várias vezes em sala de aula, que a gente via potência, notação científica pelo celular, ela faz uma boa. Como que você vai colocar no seu celular ou nessa calculadora? Todos os sinais. Quando tiver o sinal de menos na frente, como tem aqui, ó, você vai começar com menos 5. Quando não tem sinal, você vai entender que é positivo. Menos 5, mais 125, mais 129, menos 258. Mais 598, mais 1.250, menos 1, menos 178. E a sua calculadora vai fazer isso para você com muita tranquilidade. Ah, não. Vou fazer no papel. Também tá tranquilo. Devo R$5. Recebi 125. Quanto eu tenho agora? 120. Recebi 29. Quanto eu tenho agora? 149. Gastei 258. Quanto eu tenho agora? E assim você vai indo. Tudo bem? A variação vai ser o seu valor positivo, aliás, no final, você vai ter aí um valor de R$2.270. Letra E. Qual é a variação do mês de outubro até dezembro? Então, eu saí daqui do zero, em outubro não tinha absolutamente nada. Fui para novembro, tenho R$186. Fui para dezembro, eu tenho R$263. Então, do mês de outubro e dezembro, variei R$263, ok? Bom, estamos agora nas aulas 5 e 6. E nós vamos falar sobre variação de temperatura. Então, qual é o objetivo dessa aula? Determinar os resultados de adição e subtração. E nós vamos ver parcelas. Então, vamos ver esse texto. Número 1. Leia com atenção o texto a seguir e destaque todas as temperaturas que aparecem. Destacar, nós vamos marcar, ok? Então, eu vou mudar aqui a minha caneta, vou colocar uma marca-texto. Texto 1. Madrugada mais fria de 2020. Massa de ar polar entrou na cidade de Geladinha nos últimos dias e derrubou as temperaturas. Houve geada e até um pouco de neve. As temperaturas caíram abaixo de zero. Abaixo de zero significa que nós temos aqui menos 10. Aonde que nós temos menos 10? Na cidade de Geladinha. A frente fria chegou à cidade de Gelacity pelo oceano e derrubou as temperaturas na madrugada de sábado, dia 6 para domingo. Esta foi a noite mais fria do ano. O frio deverá se prolongar ao longo do final de semana com temperaturas negativas. O frio chegou de mansinho. Chegou a nevar no bairro Alto Morro, região conhecida por ser uma das mais frias de Geladinha. Esse bairro fica na parte mais alta da cidade. O ar frio fez com que a cidade amanhecesse com temperaturas abaixo de zero. Também houve registro de neve na cidade vizinha a Friocity. As temperaturas ficaram negativas em diversas regiões da cidade. A mais baixa foi no bairro Quiraí, com menos 5 graus. Quiraí, menos 5 graus.
A sensação térmica foi de menos 10 graus. Então, olha só a diferença aqui, ó. Vamos dar uma parada. A temperatura é menos 5. Sensação é outra coisa, tudo bem? Em Pata Alegre, a mínima foi de 3,7 graus, com sensação de menos 2,6 graus, segundo os dados atualizados até às 8 horas. O bairro Santa Pedra, opa, pulei um pedaço. E também em Parafaná, o sábado começou gelado. Os termômetros chegaram a menos 1 aonde? Em Parafaná. A menor temperatura do ano, segundo o SOMAR de temperatura. O bairro Santa Pedra também teve a madrugada mais fria desse sábado. Os termômetros registraram 7,4 graus Celsius. Isso é frio, mas não é abaixo de zero. Até então, a menor marca do ano na cidade havia sido 11 graus, em 2 de junho. O dia amanheceu com o sol e o céu claro, mas as temperaturas continuaram abaixo de 10 graus. No início da manhã, o Vale de Paraúba registrou até 13 graus Celsius. Então, ó, registrou até 13 graus Celsius, 13 graus é positivo, é frio, mas é positivo. 3 moradores de rua morreram devido à onda de frio na cidade de Frio City. Infelizmente, essa é uma realidade. O vento, a chuva e o frio já haviam mudado as paisagens dessa cidade na sexta-feira. A SOMAR de Meteorologia emitiu um aviso de chuva, ventos fortes e de onda e de frio para 2 cidades, Gela City e Frio City. O alerta é válido até domingo em todos os bairros das cidades vizinhas. O sábado amanheceu com vento forte e chuva fina. Foi registrado 14 graus no alto de Bela Vista. 14 graus é frio, mas não é negativo. No sítio, as paisagens e pastos ficaram embranquecidos. 2. O texto 1 é uma reportagem fictícia, obviamente. Só não é óbvio a parte de pessoas que estão em estado de rua virem a morrer por conta do frio. Isso não é uma parte fictícia, isso é uma verdade que infelizmente acontece. Então, o texto 1 é uma reportagem fictícia sobre o clima de algumas cidades da região mais fria. A respeito das informações que estão nele, responda. Qual foi a menor temperatura indicada na reportagem e qual cidade aconteceu? Lembra que eu falei para vocês há pouco? A menor significa que é um número grande, mas ele está tão longe do zero negativo que ele passa a ser o menor. Então, voltando aqui no texto, olha só, nós temos aqui as cidades que ficaram abaixo de zero, ó, Geladinha, caíram 10 graus, que foi abaixo de zero, Quiraí, menos 5 graus, e Parafaná, que chegou a menos 1 grau negativo. Então, nós temos aqui a mais baixa, foi no bairro Quiraí, menos 5 graus, com sensação térmica de menos 10 graus. Tudo bem? É onde se menciona as menores temperaturas, ok? Letra B, houve temperaturas abaixo de zero e quais locais? Então, teve sim, foi em Quiraí, em Pata Alegre e Parafaná. Lembrando que sensação térmica não significa temperatura abaixo de zero. Sensação é a nossa percepção, bem? E letra C, de um modo geral, em sua cidade, as temperaturas costumam ser altas ou baixas. Isso quer dizer que aí, a maior parte do tempo faz frio ou faz calor? Bom, então estamos falando de Piracicaba, aqui na maior parte do tempo é muito calor. Então, aqui você que vai responder a sua maneira, se aqui costuma ser mais alto ou mais baixo, se você gosta um pouquinho mais do frio ou não, se faz mais calor ou frio. Então, continuando, temos aqui um texto. Nesse texto, a mesma coisa fala de temperaturas, mas eu vou direto à pergunta, tá? Letra A. Há um trecho
no texto 2, que diz que entre as marcas mais baixas em Santa Catarina também estão os municípios de Pônei, menos 1,9 graus Celsius, Viagem Bonita, menos 1,8, Lindos Reis, menos 1,6, Água Fria, menos 1,5, Friadurgo, menos 0,6 e Urupirema, 0,1 negativo. Se as temperaturas desse município triplicassem, quantos graus alcançariam? Triplicasse, eu tenho que multiplicar por 3. Então, vou fazer o primeiro aqui, vou trocar a caneta. Vou fazer aqui o primeiro, ó, que é menos 1,9. Então, eu tenho menos 1,9 vezes 3, porque nós estamos triplicando, tudo bem? Então, tem aqui 3 vezes 9, temos 27, fica o 7, sobe o 2, 3 vezes 1, 3, mais 2 que subiu, 5. Temos agora aqui duas regras para fazer, a da vírgula e dos sinais. Numa multiplicação, eu conto quantos números eu tenho depois da vírgula, no total. Eu tenho um número depois da vírgula, então eu vou contar 1, vírgula. Agora tem aqui a regra do sinal. Quantas vezes eu estou multiplicando o número negativo? Eu estou multiplicando 3 vezes. A regra de sinal na multiplicação e na divisão significa que quando eu tenho números iguais, aliás, sinais iguais, a minha resposta é positiva. Quando eu tenho sinais diferentes, a minha resposta é negativa. Então, eu tenho quantas vezes o sinal de menos? Eu vou pôr aqui em cima, ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Menos com menos na multiplicação, eu tenho mais, ó, sinais iguais, positivo. Esse mais com esse menos, sinais diferentes, a minha resposta vai ser negativa. Tem um jeitinho fácil de pôr na cabeça. Quando a minha multiplicação é ímpar e o meu sinal é menos, isso só serve quando é multiplicação de números negativos, porque positivo sempre vai ser positivo. Mas quando eu tenho negativo, aqui, ó, e o meu número da multiplicação é ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, 11, quando eu estou multiplicando por números ímpares, a minha resposta sempre vai ser negativa, porque vamos pensar que eu estivesse multiplicando por 5. Menos com menos, mais. Acabou. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, sempre que a minha multiplicação for negativa e for com números ímpares, a minha resposta vai ser negativa. Isso vocês vão fazer para todos, tudo bem? Quando for menos 1,8, você vai multiplicar por 3, 1,6 vai multiplicar por 3 e assim vai indo. Já coloquei para vocês na ordem. Então, quando eu tenho 1,9 multiplicado por 3, menos 5,7. Quando eu tenho 1,8 multiplicado por 3, eu vou ter menos 5,4. Tudo bem? Vocês vão fazer a multiplicação. E aí, pesquise sobre o clima no seu estado e apresente aos seus colegas. Mais uma vez, nós não vamos poder, né, fazer essa troca de material em sala de aula, mas você pode pesquisar aí. Pode procurar no Google, joga no Google temperatura do estado, a média, mas tem um site que eu coloquei aqui para vocês. Esse site, ó, ele tem, esses dois sites, informações sobre meteorologia, sobre o tempo, dessa semana, da próxima, semana anterior, mês anterior, ano passado. Se você quiser saber a temperatura do ano passado, nesse dia você consegue saber. E aqui, quais são as vantagens e as desvantagens do frio, enfim. Aí é uma resposta pessoal, se você gosta mais do quentinho, do friozinho, enfim. Beleza? Opa, risquei.
Tudo bem? Seguindo, temos exercício 4. O município Linda Paz é uma cidade de clima frio, em que a média da temperatura chega a 8 graus Celsius. Localiza-se em um profundo vale na Cordilheira dos Frios, cercado por montes e montanhas. Em dias mais amenos, a temperatura máxima chega a 14 graus e a temperatura mínima, menos 2. Representa essa variação da temperatura na reta a seguir. Então, aí na sua apostilinha tem a reta numérica, e aí você tem a reta numérica, não tem a reta, e você vai numerar, ok? Então, tá aqui, eu já coloquei. Então, você vai pôr lá a sua reta do número 14 e o número menos 2. Então, 0 ponto de origem, régua, vai de 1 em 1 centímetro. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai até o 14 e menos 2 aqui. Então, eu tenho esse 2 negativo, 0, menos 1, menos 2, aqui está menos 3, menos 4, menos 5, porque não tem fim e vai embora isso. Só que ele só quer saber do menos 2 até o 14. Ele quer saber qual é a variação. Variação, eu tenho que contar quantos pontos eu tenho de um até o outro. Então, eu vou aqui, ó. Do menos 2 até o 0, que é o meu ponto de origem, eu tenho 2 pontos. Ó, começo aqui, 1, 2. Do 0 até o 14, eu tenho 16. Mas eu poderia ir contando tudo de uma vez só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até onde eu vou chegar, 16. Então, a minha variação foi de 16. Vamos pensar se isso aqui fosse dinheiro. Eu devo R$2, né? Menos eu estou devendo. E pago esses R$2 e ainda fico com R$14 no bolso. Quanto eu tinha antes? Então, quer dizer que eu tinha R$16. Eu paguei 2 e me sobrou 14. Então, qual foi a variação? 16. Tudo bem? 5. A temperatura na cidade de São Joaquim, em determinado dia, esteve em menos 5 graus às 5 horas e no final do mesmo dia chegou a 18. Qual foi a variação? Então, eu posso pensar em fazer a reta numérica ou eu posso pensar em somar tudo. Porque, olha só, quando eu fui contando aqui, eu não fui somando todos os números. Então, se eu sair do menos 5 e fui até o 18, eu posso contar do 5 até o 4, 1, do 4 para o 3 negativo, 2, do 3 negativo para o 2 negativo. E assim vai indo e eu vou contando. Ó, se eu fizer a reta numérica, eu vou começar aqui no menos 5, vou seguir até chegar ao 0. Vou seguir até chegar ao 18. Eu posso contar todos esses pontos. 1, 2, 3, 4, 5, até o 18. Ou entender, vamos pensar em dinheiro. Eu devo R$5, eu pago esses R$5 e ainda me sobra R$18. Quanto eu tinha para sobrar R$18 na minha mão e ainda pagar os 5? É a mesma coisa de eu somar. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, quer dizer que eu tinha no total R$23. Paguei 5, sobrou 18. Então, a minha variação é a mesma coisa que somar tudo isso daí. Beleza? Letra B. Letra B. Qual é o valor da expressão? Isso aqui, gente, tem um jeito muito simples. Posso pensar no simétrico. Se eu devo R$2 e pago R$2, quanto sobra? Nada. Se eu devo R$5 e pago R$5, quanto sobra? Nada. Então, eu posso dizer que, em matemática, eu posso dizer que isso chama cancelamento de parcela. O menos 5 cancela o mais 5, porque eles são opostos, eles são simétricos. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Olha só. Eu devo 14, mas ó, paguei mais
paguei 14. Posso cancelar esse com esse. Eu devo R$8, mas ó, eu paguei os R$8. Eu cancelo isso aqui. Eu devo R$43, mas eu paguei os R$43. Então, não estou devendo nada, é 0. Eu devo R$22, mas eu paguei os R$22. Eu não devo nada. O que sobrou? 0. Então, qual é o valor dessa expressão? 0. Problemas envolvendo multiplicação e divisão. Bom, nós já fizemos alguns desses exercícios na apostila anterior, então nós vamos rever, vou fazer alguns aqui com vocês, e aí depois vocês terminam os exercícios. Então, eu tenho aqui, ó, letra A, toda essa coluna é A, toda essa coluna é B. Então, eu tenho A mais B, então vou fazer menos 2, mais 1. Devo 2, pago 1, como que fica a minha situação? Vou ficar devendo ou vai sobrar? Eu vou ficar devendo 1. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Menos 30, que é a minha letra A, mais menos 5. Como são dois sinais, eu vou colocar entre parênteses, tudo bem? Para não ficar confuso. O que está acontecendo aqui? Eu estou somando dois números negativos. Isso aqui significa que eu tenho dívidas. Eu estou somando dívidas. Então, eu devo 30 e depois eu devo mais 5. Eu estou devendo 35. Tudo bem? Aqui, a mesma coisa, ó. Eu tenho 12 mais menos 4, ó. 12 mais, por que eu estou pondo esse mais? Porque aqui, ó, ele fala que eu tenho que somar as duas coisas. Mais, menos 4. Então, esse 12, eu tenho ou estou devendo? Eu tenho esse 12, ele é meu, ele é positivo. E aí, eu vou e fico devendo. Na regra de sinais diferentes, isso daqui significa que é menos. Então, eu tenho 12 menos 4. 12 menos 4, 8. Tudo bem? Aqui, ó. Menos 45 mais, daqui, ó, mais 3. Por que aqui eu não estou pondo entre parênteses? Porque aqui não tem sinal de menos, o 3 é positivo, tudo bem? Então, eu devo 45 e pago 3, eu vou ficar ainda devendo 42, tudo bem? Aqui, menos 100 e menos 25 é a mesma coisa que o 30 e o 5 negativo. Vamos agora à multiplicação. Então, eu tenho menos 2 vezes 1. Na multiplicação, eu multiplico os números pensando na tabuada, esqueço o número negativo, positivo, nem penso nisso. 2 vezes 1, 2. Quando o número não tem sinal, agora eu vou olhar as regras. Quando não tem sinal, significa que ele é positivo. Qual que é a regra da multiplicação? A regra da multiplicação e da divisão, a regra é a mesma. Quando eu tenho sinais iguais, ó, mais com mais, menos com menos, a resposta sempre vai ser positiva. Quando eu tenho sinais diferentes, mais com menos, menos com mais, a resposta sempre vai ser negativa. Tudo bem? Então, sinais iguais, a resposta é mais. Sinais diferentes, a resposta é menos. Eu tenho aqui sinais diferentes, então a resposta é negativa. Aqui,
menos 30 vezes menos 5. Primeiro tabuada, depois sinais. 30 vezes 5, 3 vezes 5 é 15. É só eu aumentar o 0. Sinais, ó, menos e menos. Menos e menos, sinais iguais, a resposta é mais. Quando a resposta é positiva, não preciso colocar sinais. Beleza? Aqui na divisão é a mesma coisa. Vou fazer os dois daqui, tá? Então, temos 12 dividido por menos 4. O ideal é que se coloque entre parênteses por conta de ter dois sinais um do lado do outro. Tudo bem? Vou primeiro na divisão. 12 dividido por 4. Que número vezes 4 dá 12? 3. Posso pensar no contrário, né? Então, 12 dividido por 4, 3. Agora eu vou nos sinais. O 12 não tem sinal, significa que ele é o quê? Positivo, mas com menos sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. Tudo bem? Fazer mais um. Menos 45 dividido por 3. Vou pensar nos sinais. 15 dividido por 3, nós temos 15. Certo? Esse 15, ele é positivo ou ele é negativo? Esse 15, ele é negativo. Porque, olha só, menos do 45. O 3 não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Sinais diferentes, a resposta é sempre menos. Beleza? Então, vou deixar aí para vocês terminarem, mas é claro que eu vou deixar o gabarito aqui para vocês. Beleza? Se você estiver fazendo na sua calculadora, vamos pensar que você queira ver na sua calculadora se você fez de uma maneira adequada. Você pode colocar com parênteses, ou você pode colocar na sequência, igual eu coloquei aqui, sem parênteses. Menos 45 dividido por 3. Ele vai te dar a resposta menos 15, tá? A calculadora faz. Lembrando que tem que ser a calculadora científica ou a calculadora do celular. Aquela calculadora pequenininha, pretinha, pequenininha, não faz, tá bom? Então, agora vamos ao exercício 2. É a mesma sequência do que nós estávamos vendo agora, da tabelinha. Efetue corretamente as multiplicações e divisões com os números inteiros abaixo. Então, o que nós temos aqui, 11, olha, aqui, ó, eles estão todos em parênteses separando os sinais, tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Então, 11 vezes 9, eu vou pensar primeiro na multiplicação, depois eu vou pensar nos sinais. 11 vezes 9, temos aqui 99. Mais com menos, sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. 24 vezes 9, vamos fazer a multiplicação, 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36, fica o 6, sobe o 3. 9 vezes 2, 18, 18 mais 3, 18, 19, 20, 21. Então, 9 vezes 24, temos aqui 216. 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, temos 3. Na divisão, olha só aqui, ó, o sinal de menos. Aqui não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Menos dividido por mais, sinais diferentes, a resposta é sempre negativa. Temos aqui 85 vezes 3. Vamos fazer.
85 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25. Temos aqui 255. Esse 255 é positivo ou negativo? Ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque eu tenho dois sinais iguais, ok? E aí, depois aqui temos 625 dividido por 25. Vamos fazer isso aqui. 620. É difícil fazer o 2. 625 dividido por 25. Temos aqui 6, não dá para dividir por 25, vamos pegar o 62. O 25 cabe duas vezes dentro do 62, porque 25 mais 25 é 50. Então, temos aqui 2, porque 2 vezes 25 é 50. Vou tirar 50, vai sobrar 12. 12 não dá para dividir por 25, vou baixar o 5. 125. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 125? Vamos pensar no cento. 100. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 100? 4. E mais o 25 que sobrou? 5. Então, nós temos aqui 5. Porque 5 vezes 5 é 25, fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, 10, mais o 2 que subiu, 12. 125. Então, 625 dividido por 25 é 25. Fiz a divisão, agora eu vou pensar nos sinais. O 625, ele é positivo. O 25, ele é negativo. Sinais diferentes na multiplicação e na divisão significa que é negativo. Tudo bem? Beleza? Então, aqui, vamos seguir. Temos potenciação. A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. É uma multiplicação sucessiva. Eu multiplico várias e várias vezes o mesmo número. Mas eu multiplico várias e várias vezes quantas vezes? Quantas vezes esse número pequenininho falar que eu tenho que multiplicar. Então, potência embaixo, o 5 é a minha base. O número pequenininho que fica aqui em cima é meu expoente. E a minha resposta é a minha potência. Então, o número pequenininho fala quantas vezes eu tenho que repetir o de baixo. Então, eu tenho que fazer aqui 5 elevado a 3, ó, vou pôr aqui maior. 5 elevado a 3 significa, então, que eu tenho que fazer 3 vezes 5, certo? Responde aí. Ai, eu queria ser agora um mosquitinho para ouvir alguém falando certo. Não, pessoal. Infelizmente, na potenciação, isso daqui é um erro comum. Olha só, a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Quem são os meus fatores? Os meus números. O número pequenininho não é ele que repete o número grandão. O número pequenininho fala para você quantas vezes o grandão tem que repetir. Então, isso daqui está errado. O certo é 5 elevado a 3, significa que eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5, eu tenho
125. Entendeu? Vamos fazer mais um. Eu tenho, ó, menos 8 elevado a 4. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, eu vou ter 4 vezes 8, ou 8 vezes 4, igual a 32, o que está errado. Isso daqui, na verdade, é menos 8, ó, o sinal vem junto, hein? Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Tudo bem? É tudo isso daqui. Tá certo? Então, eu tenho aqui... Deixa eu ver isso aqui. Então, eu tenho aqui 8 vezes 8 é 64. 64 vezes 8, vamos fazer multiplicação. 8 vezes 4, como nós acabamos de falar, é 32. Fica o 2, sobe o 3. 8 vezes 6 é 48. 48 mais 3, 48, 49, 50, 51. Então, aqui eu tenho 512. Vou fazer agora 512 vezes 8. Fazer aqui, ó. 512 vezes 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8 mais 1 que subiu. Opa! 9. 8 vezes 5, 40. Temos 4.096. Esse 4.096, ele é positivo ou ele é negativo? Menos, 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 menos. Menos com menos aqui vai dar mais. Esse menos com menos também vai dar mais. Mais com mais vai ficar mais. Lembra que eu falei para vocês no exercício anterior que quando eu tenho uma multiplicação e eu estou multiplicando por um número ímpar, a resposta é sempre negativa. Quando tiver o sinal de menos, né? É negativa. Quando eu estou multiplicando números negativos, mas eu estou multiplicando por números pares, 2, 4, 6, 8, aqui eu estou multiplicando 4 vezes. 4 é o número par. Então, a minha resposta sempre vai ser positiva. Então, aqui eu tenho 4.096. Tudo bem? Aqui, 6 elevado a 5, a mesma coisa. 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, vezes 6. Não é 6 vezes 5, que é 30. Tudo bem? Então, aí vocês vão fazer. E é claro que eu já coloquei para vocês aqui depois o gabarito para vocês conferirem. Certo? E temos aqui o exercício 4. Para os itens 1, 2, 3 e 4 a seguir, considere o nível do mar como sendo 0. Portanto, valores abaixo do nível do mar são negativos e valores acima são positivos. Sempre quando faz uma comparação sobre o nível do mar, terra, 0. O que está acima do nível do mar, montanhas, positivo. O que está abaixo disso, negativo. Tudo bem? Se um mergulhador está a 25 metros de profundidade e o outro está a 18 metros de profundidade, qual deles está a uma maior profundidade? Maior profundidade, tá? Mais no fundo. Qual deles? Quem está a 18 metros ou quem está a 25 metros? Então, tomando o nível do mar como referencial, menos 25 e menos 18, porque ele está abaixo, menos 25 é menor que menos 18. Logo, quem está mais profundo é quem está a 25
metros, tudo bem? Lembrando, gente, que esses mergulhos em altas profundidades, eles são extremamente perigosos, certo? 2. A que profundidade pode estar um mergulhador que está entre os mergulhadores a 30 metros de profundidade, B, 22 metros de profundidade, sendo que os mergulhadores sempre se localizam em posições expressas por números inteiros. Então, eu tenho um mergulhador que está a 30 metros abaixo, e tenho um mergulhador que está a 22 metros. Tudo bem? Ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, menos 21, menos 22. Menos quem agora? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tudo bem? Então, o menos 30 é o que está mais profundo. A pergunta é, quais são os mergulhadores que estão entre eles? Quem estão entre eles? Entre é no meio. Nós já falamos várias vezes isso em sala de aula. O que significa entre. Tudo bem? Então, do 22 ao 30, nós temos aí o mergulhador 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Todos eles são negativos, ok? Abaixo. 3. O mergulhador A deve subir ou descer para alcançar o mergulhador B. Então, o mergulhador A quem é? Quem está a 30. E o mergulhador B quem está a 22. 30, 22. Esse mergulhador A, o 30, ele tem que subir para alcançar ou ele tem que descer ainda mais? E se ele tiver que subir, tem que subir quanto? Ou se ele tiver que descer, ele vai ter que descer quanto? Pensando, 3, 2, 1, o mergulhador A deve subir 8 metros, né? 22, 30. Ele quer chegar no 22, então ele tem que subir 1, 2, 3, 4, 8 para chegar no 22. Beleza? E faça um desenho que ilustre a posição dos mergulhadores A, 30 metros, B, 22 metros, C, a 25 metros e D, a 35 metros de profundidade. É muita coisa. Então, aí eu coloquei aqui para vocês um esqueminha. Então, temos aqui nível do mar 0, desci. Por que eu não coloquei o 22 aqui pertinho? Porque 22 é bastante distante de 0. Né? Ele é um valor razoável longe do 0. Então, 22. 25 é pertinho de 22. Vou descer um tanto. 30 e o 35 é perto do 30. Ah, eu posso fazer assim também? Posso. Por que eu posso fazer assim e não preciso fazer todos os pontinhos da régua? Porque tem uma palavra-chave aqui, ó. Faça um desenho que ilustre. Que ilustre é que mostre, mas não precisa ser cravado. Se ele quisesse a posição cravada, ele ia falar para você fazer numa reta numérica, usando 1 centímetro de distância, usando meio centímetro de distância, aí você teria que pôr todos os pontos. Mas aqui é uma mera ilustração. Exercício 5. Julieta é muito preocupada com a conservação correta dos alimentos. Por isso, mantém os alimentos como frutas, verduras e carnes em perfeito estado de armazenamento, principalmente os congelados. Sem o tempo para preparar sua refeição, retirou do congelador uma sopa de verduras que estava a menos 2 graus e aqueceu a sua refeição e a temperatura subiu 27 graus. A que temperatura ficou a sopa? Então, ó, perceba que ela não disse que a temperatura ficou em 27 graus. Ela aqueceu e a temperatura subiu 27 graus. Subiu 27 não significa que está no 27. Então, vamos prestar atenção na leitura. Então, ela saiu do menos 2, subiu 27. Aonde parou?
Vamos pensar em dinheiro. Eu devo R$ 2 e eu tenho R$ 27. Eu estou numa reta numérica, no -2, e eu andei 27 graus. Andei 27 pontos. Aonde eu parei? Então, eu tenho várias possibilidades. Então, aqui, ó, eu devia 2, eu tenho 27, com quanto eu fiquei? Eu estava numa reta numérica, aonde eu estava no -2, e eu andei 27. Onde eu parei? Eu devia R$ 2 e eu tinha R$ 27 para pagar. Quanto sobrou? Então, tem várias possibilidades de você pensar aí. Então, a resposta certa, letra B de bom, 25, ok? E aqui tem o jogo Matrix, que é a aula 8. Eu coloquei para vocês no roteiro aí os vídeos do Centro de Mídia, e lá eles estavam jogando esse jogo Matrix, e acho que vocês perceberam que precisa de mais pessoas para jogar. Então, se você tem um irmãozinho um pouquinho mais novo, dá até para você lançar para ele uma ideia de números negativos e números positivos, o irmão mais velho que já saca melhor de números positivos e negativos, até uma maneira de treinar, a sua mãe, seu pai, seu cachorro, seu vizinho, vó, avô, enfim, uma pessoa que esteja aí do seu lado que você possa ensinar ou que você possa aprender porque sabe um pouquinho mais que você. E com isso vocês trocam conhecimento e trocam informação, seria uma boa para você jogar. Então tá lá na apostila, precisa recortar e destacar para poder jogar. Seria um jogo que seria muito legal nós fazermos na sala de aula, assim como nós tínhamos os outros jogos. Mas quem sabe numa oportunidade aí breve a gente possa jogar, tudo bem? Então vamos passar essa aula. Então eu deixo aqui mais uma vez o meu abraço para vocês. Na próxima semana eu posto outra atividade. Lembrando que vocês têm aí a AP para fazer, né? AP online. Então, vários alunos estão me pedindo ajuda e eu estou ajudando pelo WhatsApp e vou gravando como que você faz para entrar. Fiz uma live com a galera do 7º e do 8º ano explicando como que acessa essa prova. Mandei nos grupos de vocês, então fique atento aos vídeos nos grupos que estão. Também está lá no Google Classroom o vídeo de como acessar e tudo mais. Espero que essa atividade tenha ajudado vocês um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês, por favor, me chamem, vocês têm meu contato, tem lá no grupo de WhatsApp, é só chamar, é só perguntar, que eu estou à disposição de vocês. Espero que todos vocês estejam bem, que seus familiares estejam bem. Devo dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Não está fácil para mim, não está fácil para você, não está fácil para ninguém, infelizmente, esse distanciamento. Se precisar sair, use máscara, né? A curva aí de pessoas contaminadas está aumentando. Então, use máscara, tente ficar em casa. Se você tem aí, mora com a sua avó, seu avô, tenha mais cuidado. As pessoas com mais idade são as pessoas que correm mais risco. Então, espero que todos estejam bem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar que vocês sabem que prontamente eu os atendo. Então, fiquem atentos aos próximos roteiros. Na próxima semana eu postarei mais atividades. Fiquem bem, um abraço, até mais.